Até pouco mais de 20 anos atrás, quando alguém se preparava para a missão, a primeira visão era a pedra angular da lição inicial sobre a igreja. Embora não fosse assim na igreja primitiva, a primeira visão se tornou o símbolo da pretensão da igreja de ser a única verdadeira e vivente. E como declarou Gordon B. Hinckley em seu O Maravilhoso Fundamento de Nossa Fé, outubro de 2002, toda a nossa força se baseia na validade daquela primeira visão. Ou aconteceu, ou não aconteceu. Se não aconteceu, então esta obra é uma fraude. Se aconteceu, então é a obra mais importante e maravilhosa sob o céu. Por uma breve da história de como a primeira visão é ensinada hoje em dia pela Igreja, citamos o ensaio oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. José Smith contou que Deus Pai e Jesus Cristo lhe apareceram em um bosquete perto da casa de seus pais, na parte ocidental do estado de Nova York, quando ele tinha cerca de 14 anos. Preocupado com seus pecados e incerto sobre qual caminho espiritual seguir, José buscou uma resposta participando de reuniões, lendo as Escrituras e orando. Em resposta, recebeu uma manifestação celestial. José compartilhou e documentou a primeira visão, como foi chamada, em várias ocasiões. Escreveu ou encarregou escribas de escrever 4 relatos diferentes da visão. José Smith publicou 2 relatos da primeira visão durante sua vida. O primeiro deles, conhecido hoje como José Smith, História, foi canonizado na Pérola de Grande Valor, e assim se tornou o relato mais conhecido. Os 2 relatos inéditos, que se encontram na primeira autobiografia de José Smith e em um diário posterior, foram geralmente esquecidos, até que historiadores que trabalhavam para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias os redescobriram e publicaram nos anos 60. Desde então, esses documentos têm sido discutidos repetidamente nas revistas da Igreja, em obras publicadas por editoras de propriedade ou afiliadas à Igreja e por acadêmicos da Igreja dos Últimos Dias em outros lugares. Naturalmente, como em todos os temas que abordaremos, a questão é muito mais complexa. Mesmo quando os missionários ensinavam nos anos 90, não eram mencionados múltiplos relatos da primeira visão, nem se aludia às discrepâncias existentes entre eles. Embora não entremos nos detalhes de todos os relatos, nos concentraremos nos 4 relatos principais fornecidos diretamente por José Smith. 1. Relato de 1832. Escrito à mão pelo próprio José Smith, este foi o primeiro relato escrito em um livro de cartas, mas nunca foi tornado público até os anos 60. 2. Relato de 1835. Este é um relato da primeira visão de José Smith a Robert Matthews, escrito por Warren Parrish em novembro de 1835. Trata-se de uma versão mais breve da primeira visão, mas introduz a ideia de 2 personagens. 3. Relato de 1838, adotado como versão oficial, está incluído na História da Igreja e é utilizado em todos os materiais relacionados e nos manuais da Igreja. 4. Relato de 1842, também conhecido como Carta Wentworth. Este relato foi escrito em resposta à solicitação de informações sobre os santos dos últimos dias, por parte do diretor do Chicago Democrat, John Wentworth, e foi publicado no Times and Seasons, em 1842. Um dos temas que abordaremos em diversas questões relacionadas à história da Igreja é que muitas das narrativas que hoje são comumente contadas não foram mencionadas no momento em que deveriam ocorrer, apesar de que os eventos fundacionais da Igreja foram descritos em detalhes em numerosos relatos contemporâneos. No caso da primeira visão, Joseph Smith afirmou ter tido essa experiência em 1820, mas não existe nenhum testemunho de que tal evento tenha sido mencionado antes de 1832. Apesar de que nos primeiros anos da Igreja, Joseph havia feito referência a outras interações com seres divinos. De fato, o Livro dos Mandamentos, publicado em 1830, com 65 capítulos de revelações, não faz nenhuma referência a este evento fundamental. Este livro foi concebido para documentar as revelações e os eventos principais da Igreja, e, no entanto, a primeira visão está completamente ausente. Nenhum membro da família de Joseph, nem os primeiros membros da Igreja que colaboraram com ele para financiar ou ditar o Livro de Mórmon a mencionaram. Para esclarecer ainda mais, o ex-assistente histórico da Igreja James B. Allen
afirmou o seguinte a respeito da primeira visão. Fonte: Dialogue, A Journal of Mormon Thought, volume 1, número 3, outono de 1966. Há poucas, se é que há, provas de que no início da década de 1830, Joseph Smith estivesse contando publicamente essa história. Ou, se o fazia, ninguém parecia considerá-la importante o suficiente para transcrevê-la naquele momento, e ninguém o criticava por isso. Nem mesmo em sua história. Joseph Smith menciona ter sido criticado nesse período por contar a primeira visão. O fato de que nenhum dos escritos contemporâneos sobre Joseph Smith na década de 1830, nenhuma publicação da igreja daquela década, nem nenhum diário ou correspondência descobertos até agora mencionem a história da primeira visão, é uma prova convincente de que, na melhor das hipóteses, teve uma difusão muito limitada nos primeiros tempos. Embora Joseph Smith tenha escrito seu primeiro relato da primeira visão em 1832, ele a contou novamente em 1835 e 1838. No entanto, nenhum desses relatos foi publicado nos materiais oficiais da igreja até 1842, quando apareceu na carta Wentworth. Isso significa que os primeiros membros da igreja estavam completamente ignorantes de que tal evento milagroso havia ocorrido. Considerando todos os eventos extraordinários que Joseph Smith relatou nos primeiros anos da igreja, incluindo a restauração do sacerdócio, as repetidas visitas de Moroni, as revelações sobre a organização da igreja, a reconstituição das 116 páginas perdidas do livro de Mórmon e até mesmo a visão de um escrito perdido do apóstolo João, é difícil acreditar que ele não tenha incluído o que hoje é considerado a revelação mais importante da história moderna: a visita de Deus Pai e de Jesus Cristo, com a declaração de que nenhuma das igrejas da época era verdadeira. Com todas as outras experiências declaradas com seres divinos durante a fundação da igreja, quão plausível é que Joseph Smith omitiu mencionar que havia visto pessoalmente Jesus e Deus no bosque sagrado? Embora Joseph recebesse revelações, escrituras e ditados durante toda a fase de fundação da igreja, nunca registrou este evento até mais de uma década depois. Não há vestígios de que ele tenha falado publicamente sobre isso antes de 1840, quando o primeiro relato foi divulgado à igreja. Embora alguns justifiquem esse atraso, afirmando que Joseph, nos primeiros tempos, não sabia escrever bem, continua sendo um fato que nenhuma das pessoas próximas a ele falou sobre isso em suas atividades missionárias ou em seus diários pessoais. Isso é tão problemático quanto a ausência de uma ditadura por parte de Joseph Smith sobre o tema, como ocorreu com tantas outras revelações, conceitos e afirmações. Quando segui as discussões missionárias, a primeira visão me foi apresentada como a história fundadora da igreja. No entanto, depois descobri que não se falou publicamente sobre ela por mais de 20 anos, e que nem mesmo foi escrita até 12 anos após o suposto evento. Ainda mais importante, hoje a primeira visão é ensinada aos membros como um evento sem contradições, já que a igreja apresenta exclusivamente a versão de 1838 em seus materiais oficiais. No entanto, ao ler os 4 principais relatos de Joseph Smith, surgem várias discrepâncias menores, como estar amarrado por Satanás, a coluna de fogo, a presença de uma multidão de anjos e assim por diante, que não aprofundaremos neste momento. No entanto, há 2 contradições particularmente significativas. No relato manuscrito de 1832, Joseph afirma já saber que todas as igrejas existentes não eram verdadeiras, enquanto no relato de 1838 sustenta que o motivo de sua oração era precisamente descobrir qual era a verdadeira. No relato de 1832, aparece um único personagem, o Senhor, enquanto nos relatos posteriores, Joseph afirma que lhe apareceram 2 personagens. No relato de 1835, escrito para Robert Matthews, não identifica esses personagens como Deus ou Jesus, mas esclarece isso apenas na versão de 1838. Mais uma vez, não se trata de ser excessivamente críticos com cada variação nos relatos da primeira visão. Mas essas 2 diferenças são particularmente relevantes. Ao analisar as mudanças nos relatos da primeira visão fornecidos por Joseph Smith, o que realmente importa é compreender por que foram realizadas tais modificações.
Pausa primus. Joseph Smith afirmou ter tido a primeira visão em 1820, durante um período de fervor incomum em matéria de religião. O problema é que as evidências históricas indicam, em vez disso, 1824, como o ano em que esse despertar religioso realmente ocorreu nas proximidades de Joseph Smith. A questão pode ser resumida nos seguintes pontos. Os registros fiscais mostram que a família Smith se mudou de Palmyra para Manchester em 1822. Fonte Walters and Marquardt, 1994. Páginas de 1 a 41. Joseph Smith escreveu que, algum tempo depois do segundo ano de nossa mudança para Manchester, houve no lugar onde vivíamos um fervor incomum em relação à religião. Isso situaria o despertar entre 1823 e 1824. As denominações religiosas permaneceram estáveis em 1820, mas cresceram rapidamente em 1824 e 1825, um sinal claro de um despertar religioso em andamento. Marquardt and Walters, 1994, páginas 17 e 18. Em setembro de 1825, os resultados do despertar em Palmyra já eram evidentes. A Igreja Presbiteriana reportou 99 novos membros. A Igreja Batista recebeu 94 através do batismo. E o Circuito Metodista registrou um aumento de 208 fiéis. The New Light on Mormon Origins from the Palmyra Revival. Walters. Alexander Campbell, ministro batista e líder da ramificação Campbellita, da qual Sidney Rigdon proveniente, escreveu em himno de março de 1824 sobre um despertar no estado de Nova York. O entusiasmo se desata. Este homem foi regenerado em sonhos, por uma visão noturna. Esse homem ouviu uma voz na floresta que dizia: seus pecados são perdoados. Um terceiro viu seu Salvador descer sobre as copas das árvores ao meio-dia. Fonte: The Christian Baptist, volume 1, páginas 148 e 149. Finalmente, não existem fontes contemporâneas que documentem um despertar em Palmyra em 1820, enquanto há testemunhos de despertares, tanto 4 anos antes quanto 4 anos depois. Outra significativa falta de informação sobre um despertar em 1820 se refere à imprensa religiosa da época. As revistas denominacionais frequentemente publicavam relatórios detalhados sobre os despertares, algumas dedicando sessões específicas. Mais de uma dúzia de artigos tratam sobre o despertar em Palmyra no inverno de 1817. Da mesma forma, o despertar de 1824-25 está amplamente documentado. No entanto, entre 1819 e 1821, não há nenhuma menção a despertares na área de Palmyra. É surpreendente que todas as denominações citadas por Joseph Smith como envolvidas em um despertar em 1820 não tenham deixado vestígios de tal evento. Mesmo o Palmyra Journal, que reportava notícias de despertares em outras áreas do estado, não faz nenhuma referência a Palmyra ou seus arredores em 1819 ou 1820. A única explicação lógica para esse silêncio generalizado é que, em 1820, não ocorreu nenhum despertar religioso na área de Palmyra. Fonte: Walters Dialogue, Primavera, de 1969, página 67. Embora a questão cronológica possa parecer de menor importância, adquire um peso relevante quando se considera a sequência declarada por Joseph Smith em sua história. A primeira visão em 1820, seguida da visita do anjo Moroni em 1823. Se a primeira visão tivesse ocorrido em 1824, coincidindo com os despertares religiosos efetivamente documentados, a visita de Moroni resultaria cronologicamente fora de lugar. Para manter coerência com a história oficial, a primeira visão deve ser situada em 1820, mas as provas históricas não apoiam a existência de um fervor religioso incomum naquele ano. Pausa-nos. A mudança mais significativa nos relatos da primeira visão é a evolução de um único personagem, o Senhor, na versão de 1832, para a visão tanto de Deus quanto de Jesus, na versão oficial de 1838. Essa mudança é fundamental, pois a evolução de uma visão trinitária para uma pluralidade de deuses é um tema que também podemos observar em outros ensinamentos de Joseph Smith fora da primeira visão. Devido a essa transformação doutrinária, os relatos em si devem ser modificados para serem coerentes.
Se considerarmos a primeira visão de 1832, ela se alinha perfeitamente tanto com o Livro de Mormon, quanto com os ensinamentos oficiais da igreja da época. Aqui estão alguns exemplos. ênfase adicionada. Evening and Morning Star, julho de 1832. Agora, que coisas podem ser mais importantes e relevantes para que os homens conheçam ou que Deus revele do que a natureza de Deus e de nós mesmos, o estado e a condição de nossas almas? A única maneira de evitar a miséria eterna e desfrutar da beatitude eterna. As Escrituras revelam não apenas questões essenciais, mas também de grande profundidade e mistério. Há muitas maravilhas na lei de Deus que podemos admirar, mas não compreender plenamente. Os propósitos e decretos eternos de Deus, a doutrina da Trindade, a encarnação do Filho de Deus e a maneira como o Espírito age sobre as almas dos homens. Todos temas de grande relevância e nos quais acreditar, embora muitas vezes sejam inescrutáveis para a razão humana. Lucas 10, 22. Bíblia de Reina Valera. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lucas 10, 22. Tradução de Joseph Smith. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe que o Filho é o Pai, e que o Pai é o Filho, senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Éter 3,14. Livro de Mormon. Eu sou o Pai e o Filho. Declaração dos três testemunhas. E a honra seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é um só Deus. Capa do Livro de Mormon. E também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. A partir das versões de 1835, Joseph Smith começa a reformular sua teologia em favor de uma pluralidade de deuses. Essa transformação emerge não apenas na primeira visão, mas também em Doutrina e Convênios e no Livro de Mormon. Na primeira edição de Doutrina e Convênios, as lições sobre a fé estavam incluídas na seção Doutrina. Embora tenham sido posteriormente removidas, apresentavam um ensino claro sobre a natureza da divindade, em particular, na quinta lição. Há dois personagens que constituem o grande, incomparável, supremo e governante poder sobre todas as coisas, por meio dos quais todas as coisas foram criadas e feitas. Eles são o Pai e o Filho. O Pai é um personagem de espírito, glória e poder. Possui toda a perfeição e plenitude. O Filho, que estava no seio do Pai, é um personagem de tabernáculo, feito e moldado como o homem, de Lições sobre a Fé. Além disso, na seção de perguntas e respostas da mesma lição, reafirma-se o conceito. Pergunta: quantos personagens há na divindade? Resposta: 2. O Pai e o Filho. Lição 5.1. As Lectures on Faith foram escritas em 1834 e incluídas na edição de 1835 de Doutrina e Convênios sob a supervisão de Joseph Smith. Embora ele não seja o autor direto, aprovou sua publicação e provavelmente contribuiu de maneira significativa como profeta e guia da igreja. Se devemos acreditar que Joseph havia visto a Deus e a Jesus como seres corporais, já em 1820, como se afirma na versão de 1838, por que então aprovou um ensino em que o Pai é descrito como espírito, enquanto apenas o Filho tem um corpo? Nesta teologia binitária, o Espírito Santo é descrito como a mente compartilhada entre o Pai e o Filho, mente que dá testemunho do Pai e do Filho. Esse ensino é muito semelhante ao relato de novembro de 1835, onde Joseph escreve: um personagem apareceu no meio de uma coluna de fogo, que se estendia por toda parte, mas não consumia nada. Pouco depois apareceu um segundo personagem, semelhante ao primeiro. Ele me disse: teus pecados te são perdoados. Ele me deu testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e vi muitos anjos nesta visão. Fonte: relato de 1835, ldessa.org. Neste relato há dois personagens, não claramente identificados como Deus e Jesus, mas descritos como tendo forma física e espiritual. Portanto, não surpreende que as Lectures on Faith tenham sido removidas do cânon oficial em 1921, uma vez que suas afirmações
se mostram incompatíveis com a teologia que Joseph Smith desenvolverá posteriormente. Além disso, o Livro de Mormon foi revisado entre 1835 e 1838 para eliminar referências explícitas a uma visão trinitária, como se nota ao comparar a primeira edição de 1830 com a revisada de 1837 em 1º Nef. 1830. Eis que a virgem que vês é a mãe de Deus. 1837. Eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus. 11:18. 1830. Eis o Cordeiro de Deus, sim, o Pai Eterno. 1837. Eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. 11:21. 1830. Sim, o Deus Eterno foi julgado pelo mundo. 1837. Sim, o Filho do Deus Eterno foi julgado pelo mundo. 11:32. 1830. O Cordeiro de Deus é o Pai Eterno. 1837. O Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno. 13:40. Essas mudanças levantam várias questões, 3 das quais são particularmente relevantes. Se o Livro de Mormon foi traduzido através da Pedra do Vidente, e as palavras eram ditadas, tal como apareciam no chapéu, como informaram as testemunhas, por que foi necessária uma revisão? Por que Joseph Smith modificou esses versículos, inspirados pelo poder de Deus, para que coincidissem com uma teologia da divindade em transformação? Se Joseph Smith realmente havia visto tanto a Deus quanto a Jesus na primeira visão, por que não orou para receber revelação quando se deparou com versículos claramente trinitários no Livro de Mormon, ou enquanto revisava a Bíblia em chave trinitária, como vimos acima? Joseph buscou revelação sobre muitas questões durante esse período, mas nunca mencionou a contradição entre o que afirmava ter visto na primeira visão e o que ensinavam as escrituras produzidas por ele. Todos esses exemplos indicam claramente que a Igreja acreditava na Trindade, pelo menos até 1835. E isso explica por que, no relato de 1832, Joseph Smith menciona um único personagem, Jesus. Embora já tenhamos mencionado que Joseph Smith não contou a ninguém sobre a primeira visão durante pelo menos 12 anos após o suposto evento, é interessante notar que, durante esse tempo, circulavam várias histórias de experiências visionárias surpreendentemente semelhantes à sua. Quando participei das discussões com os missionários, a primeira visão me foi apresentada como um evento único e irrepetível, vinculado exclusivamente a Joseph Smith e à fundação da Igreja. No entanto, é útil descrever brevemente alguns desses outros relatos contemporâneos, porque demonstram que experiências visionárias desse tipo eram, na verdade, bastante comuns na época. O historiador da Igreja Richard Bushman, por exemplo, escreveu que havia encontrado 32 folhetos que relatam experiências visionárias, publicados nos Estados Unidos entre 1783 e 1815, todos menos 7 relacionados a visões vividas após 1776, de Meridian Magazine, arquivado por BYU Studies. 1. Relato de Norris Stearns, 1815. Finalmente, enquanto jazia aparentemente à beira da dor eterna, sem ver outra coisa, senão a morte diante de mim, de repente um doce fluxo do amor de Deus chegou à minha alma, que aumentou gradualmente. Nesse mesmo momento, apareceu um pequeno brilho de luz na sala, mais brilhante que o sol em seu zênite, que se tornou cada vez mais intenso. Finalmente, em um êxtase de alegria, me virei do outro lado da cama, se no corpo ou fora, não posso dizer, Deus o sabe. E ali vi 2 espíritos, que reconheci à primeira vista, mas embora tivesse a língua de um anjo, não poderia descrever sua glória. Traziam consigo as alegrias do céu. Um era Deus, meu Criador, quase em forma corpórea como um homem. Seu rosto era como uma chama de fogo e seu corpo como uma coluna e uma nuvem. Tentando distinguir os traços, não consegui ver nenhum, mas me parecia um pequeno brilho. Abaixo dele estava Jesus Cristo, meu Redentor, em perfeita forma humana. Seu rosto não estava em chamas, mas era como fogo, luminoso e resplandecente. A vontade do Pai parecia ser a dele. Tudo era condescendência, paz e amor. Fonte: A Experiência Religiosa de Norris Stearns, 1815. 2. Relato de Asa Wilde, outubro de 1823. Parecia que minha mente havia ficado imóvel, como se tivesse sido mergulhada no nada, diante da majestosa e gloriosa presença do grande Jeová. Então ele falou:
Também me disse que cada confissão de cristãos praticantes havia se tornado extremamente corrupta. Fonte: Wayne Sentinel, 1823. 3. Relato de Solomon Chamberlain, 1816. Finalmente, vale a pena parar no relato de Solomon Chamberlain, porque é particularmente significativo. Chamberlain visitou a família Smith em 1829 e lhes contou uma experiência visionária que afirmava ter vivido em 1816. Esse relato foi então registrado no diário de John Taylor em 1845. Insatisfeito com as religiões que havia experimentado, Chamberlain orou para receber orientação. Segundo seu relato, em 1816, o Senhor me revelou em uma visão noturna um anjo, ao qual perguntou sobre o caminho correto. O anjo respondeu que todas as igrejas estavam corruptas e que Deus em breve faria surgir uma igreja apostólica. Chamberlain imprimiu um relato de suas visões e, em 1829, ainda estava em busca dessa igreja quando parou em Palmyra. Nauvoo Journal, janeiro-setembro de 1845, BYU Studies, 23, número 3, página 45, referido a Sketch of the Experience of Solomon Chamberlain, Lyons, Nova York, 1829. O relato de Chamberlain é extraordinariamente semelhante ao que Joseph Smith escreveu pela primeira vez apenas 3 anos depois de conhecer Solomon e ouvir em detalhes sua história. Isso não significa necessariamente que Joseph tenha plagiado Chamberlain, mas está claro que conhecia bem esse e outros relatos semelhantes antes de falar de sua própria experiência. E as semelhanças são difíceis de ignorar. Esse padrão se repetirá em muitos outros temas. Joseph Smith introduziu na igreja ideias e histórias que se apresentavam como únicas e reveladas por Deus, mas que já estavam difundidas em seu contexto cultural. Se existiam mais de 30 relatos semelhantes à primeira visão, publicados e documentados publicamente, mesmo antes de Joseph narrar ou transcrever a sua, por que deveríamos atribuir ao seu relato uma autoridade superior à de todos os outros? Pausa minors. Em conclusão, como mencionamos no início, a primeira visão sempre representou a base das primeiras lições com os missionários. Ensina-se o relato de 1838, o que hoje conhecemos como a versão oficial. No entanto, ao compará-lo com outros relatos existentes, surgem discrepâncias bastante problemáticas. Um aspecto adicional, que aprofundaremos mais adiante, refere-se à tentativa da Igreja de suprimir a versão de 1832, descoberta no registro de cartas de Joseph Smith. A Igreja estava tão ciente das dificuldades que essa versão poderia criar, que chegou a cortar fisicamente as páginas do livro, um ato que contrasta fortemente com a afirmação contida no ensaio oficial, segundo a qual existem outras formas mais coerentes de considerar as provas. Embora não consideremos a primeira visão como o problema mais grave na história da Igreja, representa uma chave importante para entender como Joseph Smith evoluiu suas crenças e ensinamentos ao longo do tempo. À medida que a Igreja crescia e incorporava novas ideias e doutrinas, também os relatos de experiências passadas e até mesmo algumas partes do Livro de Mórmon eram adaptados em consequência. Obrigado novamente por me acompanhar até aqui. Meu objetivo é informar o máximo possível os membros da Igreja ou aqueles que estão buscando informações antes de se tornarem membros, sobre todos os temas problemáticos que os missionários não lhes contam, provavelmente porque eles mesmos não estão cientes. Se alguém se baseia apenas no que é ensinado hoje, não faz muitas perguntas ou enfrenta problemas. Mas, se estudar o passado da Igreja e de Joseph Smith, é evidente que muitas coisas não se encaixam e que o que nos é ensinado hoje foi amplamente modificado para tornar a história mais agradável e fácil de aceitar. Nos vemos no próximo episódio. E se ainda não o fizeram, curtam e se inscrevam no canal. Até a próxima!